muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa semanal aqui no canal do Zona Curva, em que a gente conversa sobre política internacional. Essa semana eu separei acontecimentos importantes e recentes que foram ocorrendo para a gente analisar juntos. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia. E hoje eu vou começar falando sobre o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. No dia 19 de setembro, o Azerbaijão lançou um ataque que durou mais ou menos 24 horas sobre uma região chamada Nagorno-Karabakh, que é um enclave armênio dentro do território do Azerbaijão. Esse território é de maioria étnica armênia e já existe há vários anos, funcionava basicamente como uma república independente do Estado do Azerbaijão, mas que foi atacada por esses bombardeios no dia 19 de setembro. Essa região, antes mesmo desses ataques com bombas, já sofria de forma quase que crônica com a falta de alimentos, com a falta de medicamentos e também com a falta de combustíveis. Isso porque o Azerbaijão e o governo do Azerbaijão vinha realizando uma série de bloqueios contra essa região já há algum tempo, justamente indicando algum tipo de contradição, de tensão entre o governo do Azerbaijão e essa região de maioria étnica armênia. Ainda assim, obviamente, esses ataques no dia 19 reforçaram muito mais isso. Já são mais de 120 mil armênios que saíram dessa região, armênios étnicos, e que já podemos caracterizar basicamente como um êxodo muito grande desse povo armênio em direção à Armênia, de fato, deixando, portanto, o território que antes era do Azerbaijão. E ainda assim nós temos visto o quanto que esse conflito histórico ainda adquire vários contornos na atualidade. Embora tanto o governo do Azerbaijão quanto o governo da Armênia tenham concordado com um cessar-fogo que foi mediado pela Rússia, então o ataque durou, como eu comentei, cerca de 24 horas e depois disso a gente tem observado um cessar-fogo que, de certa forma, vem se garantindo de forma consistente nesses últimos dias, o governo do Azerbaijão disse que iria continuar garantindo todos os direitos da população de armênios étnicos que decidissem continuar naquela região, que isso não seria afetado pelos seus ataques ou por a sua tentativa de estabelecer um controle sobre esse enclave armênio em seu território. Mas o primeiro-ministro da Armênia já havia declarado anteriormente que existia sim um perigo de que essa população armênia étnica que vive no Azerbaijão pudesse ter algum tipo de limpeza étnica. Isso seria basicamente o governo do Azerbaijão tentando excluir essas pessoas ao máximo possível, tanto de formas mais violentas fisicamente, como por exemplo um ataque como esse, como tentar fazer esses bloqueios que impeçam as pessoas a adquirir comida e medicamentos, mas também por outras formas, como por exemplo impedir a sua manifestação cultural e étnica, o que não necessariamente caracterizaria como uma limpeza étnica, mas sim como uma grande repressão a esse grupo. O primeiro-ministro, portanto, da Armênia já havia falado sobre isso há algum tempo. E o que a gente tem observado na prática é que grande parte das pessoas que viviam nessa região de Nagorno-Karabakh decidiram, de fato, sair dali e ir em direção à Armênia justamente por temerem qualquer tipo de retaliação do governo do Azerbaijão em termos de fazer realmente essa limpeza étnica agora que estabeleceu o maior controle sobre esse enclave armênio. Embora esse governo do Azerbaijão tenha feito essa declaração de que garantiria todos os direitos dessa população caso as pessoas decidissem ficar ali nesse enclave, ele também vem sendo muito explícito em relação a quais opções são possíveis para esse povo caso ele decida se manter ali. Basicamente, o que eles têm dito, o governo do Azerbaijão tem dito para a população de Karabakh é que a opção é ficar e aceitar a cidadania do Azerbaijão, então, por exemplo, ter um passaporte que diga que eles são do Estado do Azerbaijão e não necessariamente de uma república independente ou mesmo armênios, ou simplesmente sair daquela região caso eles decidam não aceitar essa cidadania. Então, de certa forma, a gente tem visto já há muito tempo algum tipo de tentativa, pelo menos, de impor
a cidadania, a nacionalidade, todos os costumes do Azerbaijão sobre essa população de maioria étnica armênia que vive nesse território. Então, claramente, não necessariamente a declaração do governo do Azerbaijão de que ele iria garantir os direitos é crível nesse momento, na medida em que já há algum tempo havia essa tentativa de impor os seus costumes e a própria cidadania em relação ao povo armênio. É importante a gente dizer também que esse conflito não aconteceu pela primeira vez agora, no dia 19 de setembro. É um conflito que já existe há muitos anos. Essa república mesmo, essa região de Karabakh, já veio se consolidando basicamente desde a década de 90. Então, já existe uma grande preocupação, quase que histórica a esse ponto, em relação ao bem-estar dessa população armênia dentro do território do Azerbaijão. Recentemente também, o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, também fez uma visita ao Azerbaijão, o que de certa forma dá um recado internacional de que a Turquia apoia esse país e apoia o ataque, de certa forma, apoia o que o Azerbaijão vem fazendo e coloca de novo o governo da Armênia numa situação muito delicada, porque embora eles tenham razões humanitárias para questionar o que vem acontecendo no Azerbaijão, de novo, desde os anos 90, ainda assim eles têm bem menos apoio internacional ali naquela região do que o governo do Azerbaijão. Agora, saindo um pouco dessa região turbulenta no Cáucaso, a gente vai para a África falar sobre o Níger mais uma vez, mas mais especificamente sobre a França e o Níger. O presidente francês Emmanuel Macron fez uma declaração nesse ano de que até dezembro todos os soldados franceses serão retirados do Níger. O Níger, que eu já falei aqui com vocês alguns vídeos atrás, que é um país africano na região do Sahel, logo abaixo do deserto do Saara, que vem sendo uma região bem turbulenta no continente africano. Isso porque vários dos países dessa região, dessa faixa territorial, sofreram golpes de estado militares nos últimos anos, consecutivos golpes, e é basicamente a característica comum entre todos esses golpes é um sentimento muito profundo de anticolonialismo e, de certa forma, anti-europeísmo também, especialmente em relação à França, já que a França foi historicamente o país que colonizou grande parte desses países. Um sentimento também de autodeterminação e de soberania nacional, de defender esses dois pontos, de novo, em contraposição ao passado colonial em relação à França, e, curiosamente, também um apoio em relação à presença da Rússia nessa região. Então, o Níger, de novo, é um desses exemplos que a gente tem observado no Sahel, que vem seguindo essas características. E, obviamente, como a França foi completamente incluída nesse processo revolucionário do golpe, é uma preocupação muito grande com os franceses que estão ainda no país. Então, o Macron decidiu, até o final do ano, retirar todas as suas forças militares. A França, que tinha ali contingentes militares, justamente apoiando o antigo presidente do Níger, o Mohamed Bazoum, em operações antiterroristas. Essa era basicamente a função dos soldados franceses ali. Então, o Macron decide, nesse contexto, né, de instabilidade e de grandes tensões, também de perigo muito grande para esses soldados, retirá-los dali. Junto com os soldados que vão sendo retirados de forma gradual, segundo as autoridades francesas, toda a cooperação militar da França com o Níger também irá se encerrar até o final do ano. Então, de novo, nós temos aqui uma grande possibilidade de que as tensões, na verdade, aumentem, de que essa retirada a gente não sabe exatamente como ela vai acontecer ainda, se será pacífica, se será realmente gradual e respeitada pelos militares no Níger, ou se surgirão algumas tensões em torno disso tudo. Então, no fundo, esses militares estacionados continuam numa situação muito delicada por estarem ali no Níger e por serem alvo desse grande ódio revolucionário anticolonial, mas ainda assim nós temos ainda que acompanhar para ver como que será essa retirada desses soldados.
O governo francês não reconheceu as autoridades militares que deram o golpe de Estado no Níger, continuam, portanto, reconhecendo o antigo presidente Mohamed Bazoum, que atualmente se encontra em prisão domiciliar no país. Em torno de toda essa questão de a França não reconhecer o novo governo e decidir agora retirar os seus militares, o governo militar do Níger fez uma declaração dando boas-vindas a essa decisão francesa, dizendo que, no fundo, é mais um passo para atingir a soberania nacional e a independência do Níger. Então, essa retirada foi vista com muito bons olhos pelos militares golpistas no país africano, e eles encaram esse acontecimento, de fato, como uma grande vitória para por todo o processo de manifestações e também para o golpe de Estado. Segundo uma dessas lideranças, forças imperialistas e neocolonialistas não são mais bem-vindas em nosso território nacional. Então deixou muito claro qual é o tipo de visão que esses grupos têm em relação aos soldados franceses, o quanto que essa presença francesa, embora muito pacífica até então, é vista por esses grupos como uma ofensa, como uma questão de dependência, de fato, do país africano em relação ao seu antigo passado colonial, e o quanto que eles estão muito felizes com a retirada das tropas francesas. Além dos soldados franceses que serão retirados dessa forma lenta, organizada e gradual, segundo o presidente francês Emmanuel Macron, também será retirado o embaixador francês, que continua no Níger. Ele continuou trabalhando e continuou na embaixada mesmo depois do golpe, mesmo a França não reconhecendo o novo governo. Ele foi ameaçado diversas vezes pelos militares que deram o golpe no Níger, e ele decidiu, então, na verdade, o Estado francês decidiu retirá-lo de lá justamente por conta de qualquer risco que ele esteja correndo. Atualmente, o embaixador francês ele foi feito de refém, basicamente, na embaixada francesa. Segundo as autoridades locais, os militares não estão deixando que alimentos cheguem até a embaixada, então a situação do embaixador e também de todo o corpo diplomático francês vem ficando cada vez mais delicada, e então o governo francês decidiu retirá-lo, querendo ou não, aceitando o pedido da junta militar do Níger de que o embaixador saísse do país. Então, até o final do ano, ainda não temos a data confirmada sobre essa viagem, mas o embaixador e também todos os soldados franceses que estão no país vão voltar para a França. Agora, saindo do continente africano, a gente vai para a Europa falar sobre recentes tensões que vêm surgindo entre a Polônia e a Ucrânia, que, sim, não são tão aliadas quanto pareciam ser. Segundo o primeiro-ministro polonês, a Polônia vai deixar de enviar armamentos para a Ucrânia, o que de fato foi um grande choque internacional, já que desde o início do conflito, a Polônia vem sendo um dos principais aliados da Ucrânia no contexto da guerra. A Polônia, que tem rivalidades históricas também com a Rússia, que também sofreu com o imperialismo russo no século passado, e que tem um certo ressentimento guardado em relação às atuações da Rússia em seu território, veio ajudando a Ucrânia desde o dia 1 do conflito. Mas, recentemente, a gente tem visto que talvez exista uma animosidade muito mais forte entre esses dois países do que esse objetivo comum de ser contrário à oposição da Rússia. Essa animosidade vem acontecendo desde que a União Europeia decidiu retirar as taxas de importação de grãos ucranianos, justamente porque a Ucrânia, além de ser, esse grande fornecedor mundial de grãos e, de certa forma, abastecer vários países mais pobres do mundo, ela também abastece grande parte dos países europeus. E a União Europeia decidiu, há um tempo atrás, retirar essas taxas de importação justamente para facilitar a entrada de grãos ucranianos no seu território, justamente permitindo essa maior redistribuição desses grãos e desses alimentos em todo o continente europeu. Inicialmente, não existiram muitos problemas em relação a essa decisão da União Europeia, mas mais recentemente, a Polônia e outros países ali da região do leste europeu decidiram de forma quase que unilateral não seguir mais essa determinação da União Europeia e decidiram taxar
os grãos que vinham da Ucrânia. Isso, obviamente, deixa o governo ucraniano muito descontente, já que agora existem barreiras de importação a esses grãos, mas foi muito mais uma questão de política doméstica do que, de fato, de política externa e de relações entre a Polônia e a Ucrânia. Mas, com certeza, nos revela que existe uma grande tensão ali que vem se aprofundando cada vez mais. Eu acho importante a gente retomar um pouquinho a relação entre Polônia e Ucrânia desde o início do conflito para dizer o quanto que a Polônia, de fato, apoiou o governo ucraniano desde o início. Então, a Polônia já recebeu até o momento 1,5 milhão de refugiados ucranianos e já permitiu que mais de 15 milhões atravessassem as suas fronteiras justamente para fugir do conflito e ir em direção a outros países europeus. No início da guerra era muito comum que a gente acompanhasse nos noticiários justamente esses bloqueios da fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, que ficaram com filas quilométricas justamente devido a essa alta demanda de pessoas que tentaram escapar do conflito logo no primeiro mês de guerra. A Polônia também é o 6º país que mais contribuiu com o envio de armamentos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Alemanha, Reino Unido, Noruega e Dinamarca. Então, a contribuição polonesa, no sentido de envio de armamentos, não é de forma alguma dispensável e irrisória para o esforço de guerra ucraniano. É, na verdade, uma contribuição que a Ucrânia vem contando desde o início, justamente por ser muito forte. Então, é muito fácil a gente dizer que, desde o início, a Polônia vinha sendo um dos principais aliados da Ucrânia em relação ao conflito. Então, essa linha que agora o governo de Varsóvia traça no mapa e diz que não vai mais enviar armamentos e que, ao contrário, a Polônia decidiu se armar com materiais mais modernos ao invés de enviar os seus contingentes militares para a Ucrânia, é com certeza um duro golpe para o governo do Volodymyr Zelensky, que contava com esse apoio, mas que, querendo ou não tem conseguido atingir também grandes objetivos militares há algum tempo. A gente provavelmente vai ver esses efeitos sobre a ofensiva ucraniana muito mais a longo prazo. De novo, o papel da Polônia aqui é muito importante, mas ainda assim é o 6º país que mais envia armas. Ainda temos a contribuição desses outros 5 primeiros, mas com certeza no longo prazo nós veremos um efeito, cumulativo muito maior sobre o esforço de guerra da Ucrânia. O presidente polonês Andrzej Duda decidiu amenizar um pouco a situação, amenizar a fala do seu primeiro-ministro sobre o não envio mais de armamentos para a Ucrânia, dizendo que não era bem assim, que a Polônia só queria agora reforçar o seu próprio exército, modernizar as suas tropas e talvez até continuasse enviando alguns armamentos mais antigos para a Ucrânia, que a Polônia tem contratos agora com a Ucrânia de envio de armamentos e que a Polônia irá cumprir todos esses contratos. Então, ele tentou amenizar um pouco a situação, mas ainda assim fica claro que existiu aqui uma grande animosidade entre esses dois países. Existe também uma questão de contexto interno da Polônia, que são as eleições que vêm se aproximando, as eleições que vão acontecer agora em outubro. E o partido no poder vem encontrando dificuldades de conseguir angariar mais votos, principalmente na região rural da Polônia, justamente a região em que existem produtores de grãos que competem com os grãos vindos da Ucrânia. Então a gente tem visto que esse partido, que é o partido do Andrzej Duda, vem perdendo votos para o partido da extrema-direita na Polônia, que consegue mobilizar de uma forma muito mais coerente uma narrativa de que esse conflito da Ucrânia seria mais importante para o atual governo do que o próprio povo polonês. E que, na verdade, isso deveria ser invertido, que esse partido da extrema-direita, portanto, tem o objetivo de dar mais apoio ao próprio povo do que aos ucranianos. Então, com certeza, ele vem mobilizando aí uma série de insatisfações gerais que acontecem, sobretudo, nessa região mais rural da Polônia. Além dessa questão interna da Polônia, das eleições, do partido, então, de tentar agradar esses eleitores em potencial,
Também tem uma questão que é a própria Ucrânia e a forma que a Ucrânia vem agindo ultimamente. Então, o discurso do Zelensky, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, não ajuda em nada a situação atual, justamente porque ele vai para a Assembleia Geral, como eu comentei aqui na semana passada, justamente para pedir mais apoio, para cobrar mais os seus aliados, para dizer que a Ucrânia precisa de mais coisas e mais coisas e mais coisas. E é muito sintomático, por exemplo, que já na reunião da Assembleia Geral, o representante da Polônia já tenha dito que a Ucrânia deveria se mostrar um pouco mais grata em relação ao apoio que vem recebendo. Então, há uma grande tensão aqui e existe, obviamente, um esgotamento geral em relação à guerra, que todos os países do mundo vêm passando, ninguém mais, acho que aguenta esse tópico por muito tempo, mas com certeza seria importante que a Ucrânia conseguisse mobilizar os seus aliados um pouco melhor, justamente para angariar esse apoio e para manter, né, as suas operações em funcionamento normal. Mas na medida em que o governo Zelensky vem, na verdade, cobrando muito mais do que mobilizando o apoio, os seus aliados com certeza vão passando por esse cansaço coletivo, que é o que a gente tem visto agora em relação à Polônia. Então, obviamente, junta todas as questões domésticas e de interesses do próprio governo polonês, mas também existe aqui uma relação da Ucrânia com seus aliados no atual contexto de guerra. E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu queria falar sobre o Oriente Médio. Durante o seu discurso na Assembleia Geral, Benjamin Netanyahu deixou claro que Israel está cada vez mais próxima de assinar um acordo de normalização das relações com a Arábia Saudita, o que de fato seria, caso o acordo de fato venha a acontecer, seria uma questão histórica para a relação de Israel com os países árabes na região do Oriente Médio. Esse acordo aparentemente vem sendo mediado pelos Estados Unidos e, pelo que o Netanyahu comentou durante o seu discurso, ele estaria muito próximo de ser assinado. E é de fato um caminho de política externa muito diferente do que a gente vem observando tradicionalmente de ambos os lados. Então, Israel, que vem sendo sempre como uma posição mais conflituosa em relação a esses países e demandando o seu reconhecimento, e os países árabes que não reconhecem Israel. É o caso, por exemplo, da própria Arábia Saudita, que até hoje não reconhece a existência do Estado de Israel. Então, segundo o Netanyahu, esse acordo mudaria o Oriente Médio para sempre, colocando abaixo os muros de inimizade e criando um corredor de gasodutos e oleodutos, trilhos de trem e cabos de fibra ótica pela Ásia através da Arábia Saudita, Jordânia, Israel e Emirados Árabes Unidos. Então, nos mostra que esse acordo, além de ser entre Israel e Arábia Saudita de uma forma um pouco mais específica, inclui também outros países na região que também não têm relações muito boas atualmente com Israel. Então, de novo, a Arábia Saudita atualmente não reconhece o governo de Israel e esse acordo poderia, caso ele seja assinado de fato, aumentar a aceitação do próprio Estado de Israel entre o mundo muçulmano. Talvez esse seja a grande questão histórica desse acordo, muito mais do que pensar em empreendimentos, investimento externo direto e o quanto que isso poderia trazer de desenvolvimento para aquela região, e muito mais na questão simbólica de um país como a Arábia Saudita aceitar um acordo de normalização das relações e, portanto, reconhecer o governo israelense. Com certeza isso abriria uma porta para que outros países árabes também reconhecessem. O príncipe saudita, o Bin Salman, por exemplo, disse que espera que o acordo alivie as pressões sobre os palestinos em troca. Então, de novo, não é um reconhecimento sem cobranças, não é um reconhecimento simplesmente por boa vontade da Arábia Saudita. Existe aqui a expectativa de uma contrapartida israelense de aliviar as suas relações com os povos palestinos, aliviar a forma que o Estado israelense vem tratando os palestinos. Mas, por enquanto, essas concessões que Israel faria em relação à Palestina ainda estão muito incertas, não foram declaradas qualquer tipo de concessões que o Estado israelense faria em relação aos palestinos, principalmente em relação aos palestinos que estão na Cisjordânia. Recentemente a gente tem visto um certo avanço israelense nessa região, que até então seria ocupada pelos palestinos.
E o próprio presidente da Autoridade Palestina também alertou sobre um certo descaso com as demandas palestinas em relação a esse acordo de normalização. Aparentemente, Israel vem tomando essa decisão de assinar esse acordo com a Arábia Saudita sem considerar também os interesses palestinos e vice-versa também, né? A Arábia Saudita até pede por algum tipo de concessão, espera uma normalização também e um alívio, né, das relações entre Israel e palestinos, mas ainda assim também não leva muito em consideração os interesses dos povos palestinos em si. Então ainda estamos aqui numa região muito conflituosa, historicamente muito conturbada, mas com certeza, embora não resolva tudo, esse acordo poderia sim abrir novas portas para possibilidades de diálogo no Oriente Médio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer questão, dúvida ou sugestão para os vídeos das próximas semanas, por favor, comentem aqui, que assim que possível eu respondo todos os comentários de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.